Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. Sabemos que ao longo da história os seres humanos se adaptaram aos diferentes ambientes e disponibilidade de alimentos. Nossos ancestrais, caçadores-coletores, dependiam de alimentos encontrados na natureza, bem diferente de hoje em dia. E para falar sobre essa evolução do ser humano e sua relação com a alimentação, hoje nós vamos conversar com Rodolfo Gebim, que é antropólogo especializado em dietas ancestrais. Muito obrigada por você estar aqui, Rodolfo, estou muito honrada mesmo. E eu quero aprender bastante, porque primeiro eu não entendo quase nada de antropologia, e você domina o assunto, né? E além de tudo, você também fala sobre um tipo de alimentação, que é a alimentação mais ligada à nossa raiz, né? Ao nosso DNA, que não se modificou com o tempo. Então, explica um pouquinho para a gente aí, introduz aí esse conceito que você divulga tão propriamente sobre alimentação saudável, né? Alimentação ancestral. Obrigado pelo convite, Elodial. O prazer é todo meu, tá? Super satisfação de ser recebido aqui por você. A antropologia é uma paixão que veio antes de eu saber que eu era apaixonado por antropologia, né? E às vezes, como é uma ciência humana e a gente, assim, as ciências humanas elas têm uma aplicação um pouquinho mais, talvez um certo preconceito sobre a aplicação das ciências humanas, né? A antropologia me permitiu a cair em uma dor muito forte que eu sempre tive na minha vida, que foi saúde e alimentação. E eu consegui alinhar alguns padrões, entendendo tribos, entendendo como que o ser humano se alimentava, na realidade, antes de todo esse problemaço de doença crônica, doença metabólica apareceu. Eu falei, se a gente entender o que a gente comia antes de todo esse problemaço, talvez a gente tenha alguma coisa importante aí para uma lição para a gente aprender e aonde que houve esse ponto que as coisas começaram a desandar. Então a minha paixão pela antropologia é mais como se fosse uma caixa de surpresa para tentar entender o que as pessoas comiam antes, que ninguém tinha problema metabólico, ninguém tinha esses problemas, esses graves problemas exponenciais que a gente vê de 1920, 1930 para cá. Então é por isso que eu sou enfiado dentro da antropologia, adoro leitura de dieta ancestral, de tribo de caçador-coletora, dos Hadza lá do meio da África. Esse tipo de coisa é o meu copo de chá. Nossa, super interessante. E agora você falando, eu estou assim com 1000 perguntas, mas vou ter que selecionar aqui para fazer aos pouquinhos. Primeiro, você falou que você tinha um problema de saúde, é isso? Com 16 anos, aí veio, assim, um dos primeiros problemas manifestados, assim, né? Porque eu era, aos 12, dos 10 aos 12, 13, 14 anos, eu era bem gordinho. Sempre fui uma criança bem gordinha. Quando eu era bem mais novo, não, porque eu vivia fora de casa, mas eu sou daquela geração dos anos 90, que teve acesso começou o videogame, se popularizou bastante, computador. Então, a hora que eu saí de fora de casa e minha diversão era fora de casa e foi para dentro de casa, as coisas começaram a desandar. E aos 16 anos, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, que é uma diabetes autoimune. Ela é diferente, você sabe melhor do que eu, por ser médica. E que simplesmente meu pâncreas parou de produzir insulina. E normalmente as pessoas conhecem diabetes pela diabetes tipo 2, que é uma doença metabólica, né? Mas a autoimune, assim, a gente tem milhões de questões do porquê o corpo ataca as suas próprias células. E no meu caso, ele atacou as próprias células do meu pâncreas que produzem insulina. Então eu sou insulino dependente até hoje, isso não tem cura. A gente não tem uma cura futura para isso, ninguém tem à vista. Cada dia que eu olho como que estão as pesquisas é sempre nos próximos 5 anos, nos próximos 5 anos. Mas é isso, o meu problema principal de saúde é uma doença autoimune, que eu fui diagnosticado aos 16 anos de idade. E desde lá também virou combustível para entender o porquê que essas coisas acontecem, né? Porque na minha família é rodeado de coisas, isso é o gene da família, eu tenho, não a diabetes em si, mas eu tenho uma hereditariedade muito grande em relação ao câncer de intestino. Esse tipo de coisa foi virando combustível de entender. Eu não posso simplesmente aceitar de que é genética ou que essa explicação dos médicos, olha, é uma doença autoimune, a gente não sabe por quê. Isso me doeu. Eu queria saber o porquê. Por que essas coisas estão acontecendo? Por que meu corpo está atacando ele mesmo? Entendeu? Então, hoje ainda é muito mais fácil eu controlar, mas eu ainda preciso de insulina. Então, eu sou um diabético tipo 1, insulina dependente. Isso vai acontecer pro resto da vida, até que talvez o mundo da farmácia prefira curar ao invés de tratar, que eu acho muito difícil.
Esse é um assunto bem delicado, mas realmente eu concordo com você que a gente é, é meio que manipulado, né, em relação a isso. Mas a gente sabe do diabetes, esse que você tem, né, que ele realmente é insulino dependente, mas tem o diabetes tipo 2, né? E você falou que o diabetes tipo 1 não tem cura, mas o tipo 2 a gente já sabe que tem, né? Me fala um Pois é, pouquinho. né? Acho que essa confusão entre os tipos de diabetes, a maioria das pessoas se confundem um pouquinho, né? Bem diferente da minha. Como eu falei, meu pâncreas ele não produz mais insulina e não há nada que a gente saiba hoje que faça com que o seu pâncreas volte a produzir insulina. Agora, por mais que as duas diabetes tenham o mesmo final metabólico, a glicemia alta, certo? Que causam os próprios problemas dela de ter uma glicemia alta, a diabetes tipo 2 você tem um excesso de produção de insulina. Você produz muita insulina, insulina em excesso, até o ponto que seu corpo pare de escutar essa insulina. Então, diferente de mim que produz zero e eu preciso aplicar, o diabético tipo 2 é uma doença metabólica que a pessoa está consumindo uma alimentação que estimula muito o uso de insulina, muito a produção interna de insulina, a ponto de que o corpo simplesmente fala: peraí, tem alguma coisa errada, a gente não consegue dar conta de colocar tanta insulina assim. E é uma coisa que se a gente levar para uma alimentação um pouco mais ancestral, é impossível de acontecer. É literalmente impossível de acontecer, porque não há alimentos que exerçam tanta necessidade de insulina, com alimentos de um ingrediente só, como existem hoje, certo? E esse talvez seja um dos grandes fatores de uma alimentação moderna causar tanto problema metabólico. A gente tem um refinamento demais dos alimentos, né? A gente tem tudo refinado. A gente tem... a gente vai procurar um carboidrato, os 3 macronutrientes, né? A gente tem os carboidratos, as gorduras e a proteína. Os carboidratos, a gente tem uma pancada de refinamento de carboidrato, que é o refinamento do grão, do grão de trigo. A gente tem o refinamento do milho, as farinhas, todas as farinhas dos grãos. A gente tem o refinamento do próprio açúcar, que vem de uma pancada, vem do um xarope de glicose, ou vem do próprio açúcar branco da cana-de-açúcar, ou vindo do milho. São todos refinamentos que a gente pega um alimento inteiro, ancestral, que passa por todo um processo de digestão no seu corpo, certo? Você precisa quebrá-lo, tem as partes fibrosas do alimento, só que você completamente acaba com a estrutura inteira desse alimento e transforma ele numa coisa que não precisa basicamente nem de digestão. Você facilita, ele cai no estômago daquela maneira refinada, aí o corpo se assusta porque você pula alguns processos, né? Você está pulando alguns processos mecânicos de digestão e aquilo lá cai na sua corrente sanguínea muito fácil, você não tem tempo para produzir insulina. Então, assim, o refinamento dos alimentos talvez seja o grande vilão, na minha opinião hoje, né? O grande vilão. A gente tem a gordura também que é refinada, a gente tem o óleo de soja, óleo de canola. Todas as gorduras refinadas também não são vilões, por mais que elas não estimulem insulina, mas você tem o triglicérides ali, que é uma glicemia versão gordura, certo? Então, o refinamento dos alimentos hoje em dia, eu acho que é o grande vilão de tudo. É interessante você falar sobre isso, porque eu já vi estudos, né, relacionando a população da Austrália, os aborígenes nativos da Austrália, você como antropólogo pode dizer melhor, e a relação deles quando eles vieram morar, né, nas cidades, que aí houve realmente em quase toda a população um aumento uma incidência, né, de diabetes tipo 2, e fizeram um estudo colocando essa população que estava obesa e com diabetes tipo 2 em meio à civilização, né, voltando nas origens dele, onde eles moravam, com a alimentação nativa deles, curava o diabetes e os pacientes eles voltavam ao peso normal. Então, assim, a relação assim, é muito gritante, né, entre o tipo de alimentação e o acometimento do diabetes, né? Depende de quem você pergunta, né? A gente sabe que a questão educacional, a questão da educação em si alimentar, ela é muito complicada hoje em dia, porque a gente tem muita fonte de informação, certo? A pessoa entra na internet hoje, procura no YouTube, no Instagram, ele acha você, ele acha eu, ele acha mais trocentas pessoas. E assim, a gente não pode nunca falar na ciência de que isso é isso e ponto final, porque isso é anticientífico, certo? Mas existem escolas de pensamento que... É difícil falar escolas de pensamento, mas existem jeitos de interpretar um estudo científico e a quantidade de informação absurda que a gente tem hoje só favorece quem tem algo a esconder, certo?
Então, por exemplo, se você tem 50 estudos falando, olha, diabetes tipo 2 foi revertida em uma dieta cetogênica, uma dieta de corte de carboidratos, a resistência à insulina dessa pessoa caiu para níveis normais. E tem outros 50 estudos falando que uma dieta cetogênica pode causar um infarto porque existem doenças cardiovasculares causadas por gordura saturada e a dieta cetogênica consome-se muita gordura saturada. Só que desses 50 estudos sobre gordura saturada, 50 deles são epidemiológicos, são questionários que as pessoas respondem do que elas se alimentaram há 20 anos. Se a gente não lembra que a gente comeu há 10 dias atrás, mas a gente vai lembrar daqui 20 anos, né? E os outros 50 estudos foram clínicos, com dados das pessoas em si, que todas elas, na realidade, reverteram diabetes tipo 2. Aí, no final das contas, a pessoa, o que sai na mídia é um baita de um headline gigantesco assim, cuidado com a dieta cetogênica, cuidado com a dieta carnívora, que ela vai causar hipertensão, diabetes, já saiu uma pancada de coisa. Só que, na realidade, são todos estudos mal estruturados, não são estudos clínicos, são estudos epidemiológicos, com outro tipo de metodologia que não deve ser colocado na nutrição. Mas o que cai na mídia é essa, e as pessoas não revertem, têm medo, certo? Não entendem que uma diabetes tipo 2 é perfeitamente reversível e as pessoas não deveriam sofrer com ela, certo? É uma doença de estilo de vida, mas normalmente as pessoas tomam mais pílula ou colocam mais insulina, sendo que a insulina coloca mais fogo na fogueira deles, vão precisar cada vez utilizar mais insulina, sendo que a insulina é um medicamento feito para mim. Eu sou o usuário de insulina. O diabético tipo 1 que não produz insulina. O tipo 2 está produzindo demais. Ele não precisa de mais insulina, né? Mas, obviamente, a gente não pode dar diagnóstico médico nenhum. Ainda existem a medicina convencional, que tem seus milhares, milhões de méritos. Mas a gente precisa achar um ponto de equilíbrio nessa questão de tratamento de doença crônica, porque do jeito que tá, a gente só tá levando o pessoal a mais miséria, certo? Eu acho muito legal a tua visão, que você está mostrando para as pessoas coisas que são óbvias, né? Óbvias. Por exemplo, a gente está vendo realmente que está aumentando a incidência de doenças crônicas nas pessoas. A gente está vendo que está aumentando a incidência de obesidade e sobrepeso. A gente está vendo que está aumentando a incidência dessas doenças crônicas em crianças. E a gente está vendo que realmente não tem essa relação é muito próxima do tipo de alimentação atual que foi totalmente modificado, né? E com o alimento que nós comíamos antigamente. Então, você chegar e falar para uma pessoa, olha, se você tem diabetes, é uma doença que a gente sabe que é uma doença nutricional, ela veio desse consumo alto de açúcar refinado, né? Que esse açúcar refinado entra no teu sangue e faz pico de glicemia, e aí o teu organismo vai, ancestralmente, né, ele está totalmente montado para liberar insulina quando você tem muita glicemia, e aí você consome mais e você absorve mais, você deposita gordura, e aí você vai tendo muito consumo dessa insulina e depois pode entrar, o teu pâncreas entrar numa falência de tanta produção. Então, assim, é algo que eu acho muito legal que você mostra essa relação e faz as pessoas entenderem um pouco, puxa vida, por que eu vou tomar um remédio para diminuir minha glicemia se eu posso simplesmente parar de consumir, né, esse excesso de açúcar. Perfeito. Né? E eu acho bem legal, assim, eu fico vendo. E a dieta cetogênica também tem outros benefícios além desse, né? Tem. É Você aquela pode falar um história, acho que tem pouquinho? uma piadinha que o pessoal. Tem um meme circulando na internet que tem um médico que pergunta, falando assim: olha, você tem diabetes tipo 2. Ela é uma doença de estilo de vida. Aí o paciente fala: eu preciso mudar meu estilo de vida então. Ele fala: não, toma só essa pílula aqui. É uma piada, mas é uma triste piada, né? Porque é baseada em realidade. Sim. E a gente colocar esses tapa-buracos numa. Assim, é meio clássico da medicina ocidental isso, né? A gente tratar o sintoma e não tratar a causa. E isso só leva a mais situações de desespero crônico de saúde. Acho que talvez, como são coisas que demoram a se manifestar, por exemplo, uma pessoa com princípio de resistência à insulina, ela demora a manifestar desconforto, certo? Você começa a aparecer alguns sinais estranhos, a sua glicemia um pouco mais alta, um pouquinho de fadiga, um pouquinho de artrite, aí a pessoa fala, não, eu tô ficando um pouco velho, é normal, eu passei dos 40, passei dos 50, não é normal. Essa questão não é normal, a gente criou um certo comodismo com isso,
Sendo que você, assim, o seu programa exatamente é o segredo da longevidade. A gente chega nos 60 querendo jogar bola, querendo chutar bola por aí. A gente tem esse potencial, o ser humano tem esse potencial metabólico absurdo, que a gente aceitou de forma passiva. Porque está ok ter artrite com 50, está ok aterosclerose com 45, tá ok se sentir sem vontade de andar na rua, dar 10 mil passos diários por dia, porque você tem dor nas suas juntas. Mas não tá. Tem alguma coisa errada. E a cetogênica, que você perguntou dos benefícios dela, um deles é exatamente isso, é um certo UTI metabólico, né? Assim, o meu conteúdo, eu comecei a publicar conteúdo na internet há mais ou menos uns 4, 5 anos, e uma das grandes questões, eu sempre comecei muito forte na dieta cetogênica, e ela nada mais é do que uma UTI metabólica. Eu não vou falar que é uma dieta que talvez você leve por tempo indeterminado na sua vida, porque carboidratos têm funções importantes, certo? Tem funções, tem vitaminas diferentes, tem funções importantes para sua tireoide. Assim, utilizar de todos os macronutrientes é uma maneira completa de se alimentar. E tem lógica ancestral comer dessa maneira. Mas uma pessoa que tem um metabolismo pegando fogo, ela tá com o metabolismo completamente detonado justamente pelo excesso de açúcar, uma maçã é mais lenha na fogueira do metabolismo dela, entendeu? Então o que a cetogênica tem de tanto benefício assim? É apagar a fogueira metabólica. Ela, na minha opinião, ela é a única maneira plausível de apagar uma fogueira metabólica para que a pessoa se reconstrua metabolicamente falando, essa insulina abaixe, essa resistência à insulina abaixe, para depois, aos poucos, ela ir reintroduzindo em um contexto muito mais saudável. Não é que a cetogênica seja o milagre dos milagres, mas ela ataca a nossa principal dor da alimentação moderna, que é o excesso de refinado de açúcar, que é o excesso de insulina, que causa uma cascata de efeitos aí seguintes. Sim. Então esse é o principal efeito da cetogênica, pelo menos na minha opinião. Sim. Então fala um pouquinho como é que seria a dieta dos nossos ancestrais, da época do caçador-coletor, qual que era o tipo de alimentação que a gente percebe que essa mudança de alimentação foi muito rápida, né? Em relação à mudança que se houve pouquíssima do nosso DNA. O nosso DNA ele continua o mesmo do cara que jogava uma lança num elefante num tempo atrás, né? O mesmo. E assim, os processos metabólicos são muito parecidos. Acho que, se eu não me engano, a gente tem 99,7%, uma coisa assim, idênticos. Então, o que mudou muito rápido a alimentação, talvez o nosso corpo não teve tempo suficiente para uma evolução de milhares, milhões de anos ocorrer, certo? É muito difícil, doutor, a gente falar sobre a dieta ancestral, né? Porque a gente teve vários povos diferentes, em geografias diferentes, em posições geográficas diferentes. O que a gente pode falar com certeza é que refinamento de alimento a esse ponto não existia. E a gente pode falar também que cortar 100% de um macronutriente, com exceção de alguns povos em ambientes muito extremos, por exemplo, o povo que morava perto da Sibéria, um monte de esquimó que consumia basicamente gordura animal e nada mais, a gente consumia todos os macronutrientes de certa forma, só que não de forma constante os carboidratos. Os carboidratos sempre foram cíclicos, os carboidratos sempre foram sazonais, certo? A gente tem uma disponibilidade sazonal de carboidratos que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, você tem de janeiro a dezembro, você consegue comprar qualquer fruta que você quiser em qualquer lugar do planeta, praticamente. E a questão não é só fruta, né? A gente tem um excesso de grãos refinados o ano inteiro, fora de época de colheita, por conta dos agrotóxicos, da tecnologia da agricultura, e o nosso corpo não está preparado para receber isso. E talvez nunca esteja, ou demore milhares de anos e a gente simplesmente tenha uma crise de saúde muito mais forte, que não vamos chegar lá a ponto de evoluir para que o nosso corpo se adapte a essa questão de ter esses carboidratos disponíveis o tempo inteiro. Então, assim, a dieta ancestral, ela precisa ser, pelo que a gente sabe hoje, a gente sabe que tem que ter a nossa fonte principal que a gente precisa buscar, primeiro de tudo, é proteína. A proteína é o mais importante, porque a proteína ela é diferente do carboidrato e da gordura. Proteínas são blocos de construção,
certo? Sem a proteína, a gente tem muito problema de saúde. Então, assim, o corpo ele é levado a procurar proteína primeiro. Depois, a gente precisa da questão energética, os carboidratos, a gordura. Aí que entra a disponibilidade. Então, por exemplo, numa primavera, no verão, ou a gente aqui no Brasil, pelo menos, acho que a maioria das pessoas, claro que tem, tem um pessoal que tem, como é que chama a palavra? São descendentes de europeus, descendentes de vários outros povos, mas a gente está numa região tropical. Uma região tropical, a disponibilidade de carboidratos é sim maior. O ano, de janeiro a janeiro, a gente tem diferentes frutas, mas é uma disponibilidade de carboidratos muito mais extensa. Então, para a gente falar uma dieta para o brasileiro, do brasileiro, assim, pelo menos 50% de descendência brasileira, indígena, daqui da região tropical, pelo menos de uma região próxima à nossa do Equador, seria procurar proteína o máximo possível, consumir gordura animal que venha de tabela com essa proteína, porque a proteína é acompanhada de gordura saturada e a gordura saturada tem seus benefícios, e os carboidratos de maneira cíclica, de maneira sazonal, de maneira não intensa como a gente consome hoje via pão, via farinha, via biscoito, via produto industrializado. Se a gente conseguir fazer um equilíbrio em que você consome frutas e carboidratos de um ingrediente só, em conjunto com a sua proteína e sua gordura saturada está ali como um pilar que não se move, eu creio, na minha opinião, que essa é a melhor forma, a forma mais lógica da gente acompanhar uma dieta ancestral, pelo menos na nossa posição geográfica e na nossa história cultural aqui do Brasil. Realmente, né? Você falou tudo, porque é resgatar o alimento natural, né? Tá sendo tão difícil, porque tá sendo tão cômodo você ir a um supermercado, você pedir um alimento já pronto, totalmente modificado, né? Que a gente nem pode chamar de alimento, né? Aquilo que vem embalado, ensacado, envasado, a gente foi totalmente modificado, e fora também alimentos que a gente considera naturais, mas que vem cheio de agrotóxicos, que vem cheio de manipulação genética também, né? Então, assim, está sendo difícil competir com essa indústria que está modificando tudo e tornando mais acessível, mais fácil e mais saboroso também, né? Mais viciante. Realmente o teu canal é louvável porque você conscientizar as pessoas disso, né? De mostrar que a gente precisa realmente resgatar a nossa naturalidade, nós como seres humanos, né? Seres humanos, a gente viver o nosso lado que é mais em conexão com a natureza mesmo. Eu falo muito sobre isso. Eu estive em Bali agora e a gente fez uma série de vídeos sobre povos, né, que ainda têm uma conexão maior com a natureza que a gente, né? Eu acho bem legal. E você também fala sobre alguns assuntos. Eu peguei um assunto aí que eu queria saber. Fiquei curiosa do conceito de body positive. O que seria isso? Só para complementar, você fez sua viagem na Ásia. Eu morei 5 anos na China, então eu estudei 5 anos em Pequim. E lá, assim, por mais que seja é um contraste gigantesco de uma mega cidade, né? Uma selva de concreto e algumas tradições familiares muito antigas. Então, o povo chinês, as grandes cidades da China têm isso. Eles têm a espiritualidade deles, mas é principalmente em relação ao ser humano em si, não a um grande ser, ou um deus, ou algo assim. É uma cultura familiar que a gente talvez, por exemplo, essa história de pedir comida online, ou de ir, você ter uma dor de cabeça e ir pra farmácia e comprar um paracetamol por conta própria. Esse tipo de coisa não tem. Eles estão ainda abaixo da água quente, um chazinho, um fitoterápico, é muito fitoterápico acontecendo lá. E assim, você vai ver o fitoterápico deles, é que você comentou sobre Bali, o fitoterápico deles é algo que o mecanismo de ação da erva está não no sintoma, mas na causa do que você tem. Então, por exemplo, você não está tomando um fitoterápico para sanar sua dor de cabeça, você está tomando um fitoterápico que reduz a inflamação, melhora a oxigenação e você trata alguma coisa que está mais por trás do que essa história da medicina ocidental. Então, acho que a gente tem muito a aprender com alguma cultura da Ásia, da Indonésia, que você foi, que deve ter sido uma viagem maravilhosa, né? Eu sempre quis ir para Bali. Por mais que eu estava por ali perto, eu só fui para Tailândia, para as Filipinas, mas para Bali, para Indonésia eu nunca fui. Deve ter sido maravilhoso. Foi. E a tua também de Pequim deve ter sido incrível, né? Realmente ter contato com essas civilizações estão tão longe da gente, né?
e você vê realmente como é que é a vida deles. E você falou de espiritualidade, isso é muito forte em todas essas culturas e é muito bonito isso. Sentimento de união, de harmonia, realmente o respeito para a natureza, a conexão com a natureza, isso Presença, realmente né? é Parar de fantástico. pensar um pouco no amanhã, no futuro, no que você vai fazer depois, parar de ficar dando check em caixinha no dia a dia, assim, sabe? Eu terminei isso, Sim, terminei isso. Não, calma, vamos tomar nosso café, mas põe o pé no chão, olha no meu olho, conversa comigo, entendeu? Ao invés de tomar seu café digitando ou fazendo 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa interessantíssima. O Body Positive, na realidade, que é um movimento do corpo positivo, né? Que, assim, a fachada dele é uma coisa extremamente benéfica, certo? Pô, você tem que aceitar o seu corpo, você tem que se amar, você tem que ter o amor próprio, você tem que gostar de quem você é, certo? E isso é excelente, psicologicamente falando, é uma coisa que tem uma fachada muito importante. Mas é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você tem essa aceitação, a gente tá vendo a mídia falar muito sobre está ok ser obeso. Está ok promover um estilo de vida baseado numa pessoa gordinha. Está ok ser gordinho porque você está, a partir do momento que você faça algum exercício, ou treine, ou tome isso daqui, você é uma pessoa saudável e não tem que se preocupar. Existe uma mensagem muito forte nesse programa, não, programa, né? Nesse movimento Body Positive, de que é a seguinte: a gente não tem controle de qual tamanho você vai ter. Eles falam, né? Existem estudos provando que ao final da vida, se você pega todo o começo e o fim da sua vida, as pessoas não têm controle algum de qual percentual de gordura que elas vão ter. Isso é um absurdo de se propagar num programa desse. Eu entendo o lado, assim, eu tomo muito cuidado para falar isso, porque eu trabalho com pessoas gordinhas e, assim, essas pessoas são as pessoas que vêm comigo me pedindo ajuda e a gente sabe que eu fui muito obeso, cheguei a pesar 120 quilos, com depressão, diabetes tipo 1, minha glicemia 500. Então, assim, a gente passa por isso, a gente sabe que eu não quero estar nesse estado, entendeu? E aceitar aquilo como algo saudável é muito perigoso. É perigoso porque a gente sabe que a obesidade é uma manifestação do seu corpo, é um sintoma de que não está tudo bem. É um sintoma de inflamação, certo? Essa inflamação pode ser por conta da sua insulina ali quase quebrando o seu pâncreas, de tanto que a gente comentou sobre a diabetes tipo 2, as pessoas não entendem que às vezes as guias de hoje em dia, elas marcam que sua glicemia deve estar de X a Y, certo? Ela tem uma margem de X a Y. Só que essas margens, tanto de insulina quanto de níveis de inflamação, elas são baseadas na média populacional. Se a média das pessoas hoje em dia é uma média horrível porque está todo mundo doente, essas margens vão aumentar. E hoje, se acordar com uma glicemia de 120, muita gente fala, você está pré-diabético. Mas você não está pré-diabético. Se fosse 30 anos atrás, nas guias de 30 anos, você estava diabético. Você é diabético. Quem disse que precisa de um número para te falar isso? Você precisa entender que você está com excesso de gordura corporal, e a gente sabe que um dos fatores que a gente engorda é porque a insulina em excesso, ela é um hormônio anabolizante, certo? Ele é um hormônio anabólico. Ela vai criar potencial para sua gordura crescer, você vai engordar, com isso você engorda, você tem menos testosterona no caso de homem, mulher, começa a ter um desequilíbrio hormonal, vira nessa bola. No final das contas, você não tem como falar com uma pessoa que é para ter 60 quilos e ela tem 90, 100, que ela tá saudável, entendeu? Então esse movimento Body Positive para mim é uma coisa que me dói, porque foi muito difícil. É muito complicado a gente falar não aceite o seu corpo da maneira que ele está. Mas não era questão física, não era questão estética que a gente está falando. Se o problema foi só estética, não tem problema algum, certo? Mas a gente sabe que não é só estética e esse movimento tende a impulsionar falando que é só sobre a estética, mas não é só sobre a estética se eles estão falando que existem estudos demonstrando de que a gente não tem controle algum sobre a nossa gordura corporal. Isso é uma coisa, assim, é um crime social, na minha opinião. Fantástico o que você falou, fantástico. Eu também tenho a mesma concepção. Eu falo muito sobre obesidade, sobre peso, porque por ser cirurgiã plástica, por mexer com estética, eu vejo que o resultado fica melhor quando a pessoa está no peso ideal. Mas é além disso. Eu sou médica em primeiro lugar.
E eu sei realmente que você estar acima do peso, você está totalmente inflamada, como você disse. E a predisposição de doenças crônicas aumenta muito. A obesidade está relacionada com hipertensão arterial, com problema cardiovascular, com esteatose hepática, que está levando ao aumento de transplante de fígado. E a causa principal de transplante de fígado hoje em dia é por esteatose hepática não alcoólica, que antigamente era alcoolismo e virose, né? Hoje em dia não, é pela obesidade mesmo, pelo acúmulo de gordura. Está levando a depressão, a demência. A gente sabe que tem diabetes tipo 3, que a gente está relacionada com doenças neurodegenerativas, né? Então, eu penso da mesma forma que a obesidade, ela realmente não pode ser considerada normal. Eu nunca fui obesa, eu estou no meu peso maior agora e eu luto, porque eu vou fazer 60 anos agora, nesse mês, e a gente sabe que é muito mais difícil você manter o peso conforme vai passando a idade. E a gente sabe realmente que isso leva muitos problemas. Então, eu tenho o mesmo sentimento que você tem, quando você é uma pessoa que está acima do peso, de você ter aquele sentimento de querer realmente ajudar a pessoa a chegar ao peso ideal, porque é difícil hoje em dia, com toda essa manipulação de indústria alimentícia, de indústria farmacêutica também, porque, puxa, é muito bom vender remédios caríssimos aí, para ajudar as pessoas a emagrecerem, de repente a solução não é um medicamento, né? E sim a prevenção, e sim você se alimentar bem. E eu também penso em respeito ao corpo, em amor ao corpo. Então, acho que a pessoa que está querendo se amar o corpo e respeitar, aceitar o seu corpo, ela tem que pensar 2, 3 vezes no que ela está comendo. Porque o que você vai colocar dentro do teu corpo é o que você vai ser. Essa é uma forma de amor, né? É Essa uma forma é uma muito forma grande de de amor amor. real. Tem É, toda a razão. eu acho que é por aí que as pessoas têm que começar a pensar no amor, no respeito ao corpo. Amar o corpo é isso, não aceitar você colocando porcaria dentro do teu corpo, mas sim você querer colocar coisas boas, né? Acho que é por Sabe o que aí. eu vejo? Eu vejo que às vezes a questão é o excesso de informação, né? Porque eu lembro quando eu tentei várias vezes emagrecer, e a questão da informação, eu ia comprar bolacha Nesfit para emagrecer, porque é o que eu achava na época que era saudável, era o que me falavam que era saudável, uma bolachinha Nesfit, que ela tem todo aquele rótulo, ela está, e às vezes, em lugares, em prateleiras de produtos saudáveis do supermercado, né? E talvez o problema esteja até na informação. Por isso que eu acho que o papel de uma pessoa como você, uma pessoa como eu, outros influencers como nós, de falar um pouco mais sobre alimentos de um ingrediente só, o que é comida de verdade, certo? Existem vertentes e vertentes, alguém falando sobre essa dieta, aquela dieta, dieta cetogênica, não sei o que, dieta carnívora, dieta blá blá blá. Mas existe um certo feudo, né? O pessoal brigando, você come dessa maneira, eu não aceito que você come dessa maneira. Mesmo que seja o cara da dieta cetogênica versus o cara da dieta vegana versus o cara da dieta carnívora. A questão é que todo mundo que fala sobre dieta e alimentação e bem-estar na internet está procurando melhorar. E isso já é uma atividade, isso já é um movimento ativo e não passivo perante a sua saúde. E já te coloca muito acima da grande maioria das pessoas, certo? Então assim, ao invés de influencers veganos, carnívoros, cetogênicos, você, ao invés da gente comprar briga na internet falando esse cara tá errado, ou não sei o que, esse cara tá falando abobrinha, por que não a gente começar a apreciar um pouquinho mais esse espaço digital que criou tanta democracia da informação, ao invés do que a gente só assiste na TV, entender que tá todo mundo tentando procurar saúde, certo? Todo mundo que te segue, todo mundo que me segue, a gente está procurando longevidade, a gente está procurando saúde, a gente está procurando melhorar. E se a informação não está servindo para você naquele momento, uma pessoa, por exemplo, eu não sou fã, sou muito contrário de uma dieta vegana por razões óbvias, né? Sou antropólogo, a gente fala sobre a questão da proteína animal, da gordura animal. Mas eu também não posso chegar, como eu já fiz algumas vezes, e mudei essa perspectiva, chegar e falar assim, a dieta vegana é uma grande... Entendeu? Não posso. Porque o cara que está fazendo uma dieta vegana, ele tem a informação que ele tem na mão dele. Ele se transformou
Porque vamos ser sinceros, né? Se a pessoa come 3, 4 hambúrguer por dia, por semana que seja, pizza, e ela sai para uma alimentação de um ingrediente só, salada, tubérculos, ela vai melhorar. Entendeu? Ela vai melhorar. Você tá saindo de um lixo industrial, de graxa industrial, de óleo de soja, de porcaria que nem comida é, você tá entrando numa dieta vegana de um ingrediente, alimentos assim, saudáveis. Só que tá faltando uma lacuna para você. Só que aquilo vai te dar uma transformação. E essa pessoa teve uma transformação, fala da transformação dela, mas como que eu posso ficar bravo? Como que eu posso falar mal? Como a comunidade que eu participo de dieta carnívora, eu sou muito mais ligado com uma dieta carnívora, é muito pesado em cima dos veganos. Se esse cara não, ou essa mulher não passou por uma transformação e ela tá querendo chegar no mesmo lugar que você, será que não é melhor a gente dar as mãos e criar um diálogo como você tá tendo comigo agora? Com talvez eu, um cara da dieta carnívora, falando com um influencer da dieta vegana e a transformação dele, a minha transformação, e as pessoas que estão assistindo vão agregar valor dos dois lados, ao invés da gente ficar se fechando, né? Criar um pouco mais de colaboração nisso. Não sei nem porque eu cheguei nesse assunto, acho que é uma dor recente minha de tentar colaborar com alguns influencers de visão oposta, mas agregando valor, e isso não está acontecendo. A gente, de maneira muito hostil a gente é recebido nesse caso. Então, não sei nem porque eu cheguei nesse tópico, para falar a verdade. Eu achei interessante, eu estou pensando aqui que realmente essa forma que você falou dessa hostilidade é algo totalmente desnecessário, porque realmente todo mundo está querendo o melhor, todo mundo está querendo chegar na solução, e realmente são muitas informações, a gente tem que estar aberto para tudo, conhecer e aplicar na nossa vida e orientar as pessoas que a gente ama, compartilhar do que a gente está conhecendo e aprendendo. Aqui o canal é para isso. É para aprender. Por exemplo, nós tivemos um episódio anterior em que eu conversei com um pastor sobre alimentação de Loma Linda. Ele é um pastor adventista, então a dieta dele é vegana e o que é preconizado na igreja, na comunidade, né, adventista, é uma dieta mais para vegetariana e está tudo bem, e é uma população longeva, então assim, a gente tem que pegar o melhor, mas qual que é o resumo também da alimentação deles? A alimentação natural, entendeu? Como as populações longevas, a alimentação natural, eles se alimentam realmente com alimento de verdade, eles abominam tudo que é industrializado, tudo que é manipulado, essa alimentação manipulada. Então, acho que esse é um caminho comum a todos, sabe? Você procurar realmente o alimento na fonte, o alimento natural, o alimento que não foi manipulado. E aí, sim, tem pessoas que se adaptam melhor à alimentação mais vegetariana ou carnívora, ou quem come de tudo também, mas procurando sempre comer o que é bom, acabou, tá tudo bem, né? Fugir desse tipo de óleo que você falou, que eu gostei, Pois é. Eu gostei do que você falou, é uma graxa, né? Explica sobre essa graxa aí que está sendo tão A graxa industrial. A graxa industrial é que a gente come óleo de motor hoje em dia, né? As pessoas estão consumindo óleo de motor, que é o óleo de soja. Você chegou a ver já um vídeo que eles mostram como é que é produzido o óleo de canola e óleo de soja? Você já chegou a ver direto na fábrica? Eu não vi o vídeo, eu sei que o óleo de canola é uma planta que realmente é uma planta que ela faz mal para o gado, né? É um veneno, né? E aí usam esse óleo aí pra gente comer. Assim, é uma produtora, na verdade é um vídeo da fábrica, né, promovendo, falando, olha como a gente faz, o lucro da empresa, não sei o quê, aí ele mostra como é o processo da produção do óleo de canola e óleo de milho. Se você pega um milho, você consegue imaginar uma gordura do milho? Ele é um carboidrato, certo? É um grão. Você consegue imaginar extrair uma gordura dele? Não consegue, né? Como que eu consigo extrair? Então tem muito pouco, é mínimo a gordura dentro de um grão. É diferente, por exemplo, de uma azeitona. A azeitona, se você pega ela direto do pé e aperta ela na mão assim, ela solta. Sim. Certo? O abacate, ele solta. O coco, ele solta. Então, o abacate, o coco, a azeitona, eles são óleos que a gente consegue fazer uma prensa fria e você extrai a gordura deles. Agora, esses óleos industriais, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, eles precisam de um solvente químico. E esse solvente, porque ele não possui, imagina quantos grãos de milho e de canola você precisaria para tirar um copo de óleo daquilo, né? Então eles precisam de um solvente químico. E esse solvente químico, ele destrói a molécula de gordura dessas plantas absurdamente, a desestrutura, como se aquilo fosse vira um negócio caótico molecularmente falando. E sai uma graxa preta
a máquina, assim, ó, ela gospe uma graxa preta, que eu acho que se quem consome óleo de soja e olhar aquele vídeo, já era. Não come mais. Então eu tento mandar aquele vídeo pro máximo de pessoas Depois você que me eu passa o consigo. link que eu vou colocar aqui embaixo. Muito Vou legal. mandar. E você vê uma graxa preta assim que você fala, não é possível, isso aí é graxa de motor. Só que depois ele passa para um laboratório que tem todo um refinamento, branqueamento, e eles explicam, inclusive, todo esse processo para que ele fique bonitinho, comercial, amarelinho, transparente, e você vai e consome aquilo. Agora imagina, você está consumindo uma gordura completamente desestruturada e colocando aquele alimento altamente inflamatório dentro do seu corpo. Existem estudos estatísticos do consumo, do aumento do consumo desses óleos vegetais e a diminuição do consumo de gordura saturada, que de 1930 para cá, a gente inverteu, né? Antes a gente consumia muito mais gordura animal e essas gorduras vegetais, os óleos, óleo de soja, óleo de canola, não existia. Só que por conta de um presidente americano que chama Eisenhower, teve um ataque cardíaco, um infarto, ele era fumante, por sinal. E encontraram gordura no coração dele, veio uma questão de vários estudos assim, a gente achou gordura no coração desse cara, gordura animal, então vamos diminuir gordura animal, vamos substituir por gordura vegetal. Aí a indústria foi atrás. Então assim, essa curva fez o seguinte, ela estava vindo aqui, ela simplesmente inverteu, certo? Desde essa inversão lá de 1930, que a gente consome mais óleos vegetais e menos gordura saturada animal, o gráfico de doença cardiovascular, ele cresce de uma maneira tão exponencial e assustadora exatamente naquele momento de transição, que assim, é uma evidência tão clara de que foi ali que a coisa desandou, sabe? Porque assim, eu vou ser sincero com você, doutora, o açúcar, se a gente come 10 colheres de açúcar, eu vou pra academia, corro que nem um maluco, puxo peso que nem um maluco, de noite esse açúcar provavelmente está queimado, saiu do meu corpo, tá? Agora se eu pego óleo desestruturado, isso aí compõe a membrana celular do meu corpo. Ele não sai do dia pra noite, ele fica lá 3 anos, na minha pele, nas células da minha pele, nas células do meu cérebro, que é composto de gordura, ele fica no meu corpo por muito mais tempo, me inflamando sem parar. Então, se você for me perguntar qual alimento você diria que não entra de jeito nenhum na sua casa e nenhuma pessoa que eu amo, na minha família, são esses óleos extraídos a solvente químico. Não é nem o açúcar. Você pega um bolo, que é uma farinha, açúcar, e usa uma manteiga, falei, beleza, é calórico, é refinado, mas aquilo lá, eu sei que a minha esposa tá correndo, vai na academia, ela faz exercício, é uma pessoa ativa, ela consegue queimar aquilo lá. Agora, o óleo de soja, ela não consegue tirar do corpo dela. Aquilo acumula. Por 3 anos. Entendeu? Acumula nas artérias da gente, né? E faz aquelas placas que realmente tem relação com doenças cardiovasculares, né? Realmente, nossa, que lição legal. Me manda esse link que eu vou colocar. Eu vou aqui mandar para embaixo. você, vou mandar e você manda para todo mundo que quiser parar de comer óleo de soja. E o óleo de soja não é, a gente pensa, eu não consumo óleo de soja, eu não frito nada no óleo de soja. Só que as pessoas estão esquecendo que qualquer biscoitinho, qualquer coisa no supermercado, se você olhar, tá escrito lá óleo vegetal ou gordura vegetal. E isso aí é óleo de soja. Existem coisas bizarras no supermercado que parecem uma pegadinha. Você olha e fala, não é possível que isso daqui tem. Você olha lá atrás, óleo de soja. Então ele tá entrando meio que de escondido nas nossas vidas ali em vários produtos que você jamais imaginava que necessitaria de um óleo de soja, um óleo de canola. E tá ali, tá presente. Então as pessoas têm que ficar bem espertas na hora de comprar alimentos no supermercado, porque muitas vezes você está consumindo alguma coisa diariamente, ou até um suplemento, já vi vitamina D, já vi vitamina K, já vi vitamina A, que a cápsula é formada com óleo de soja. E as pessoas tomando aquilo e ingerindo aquilo diariamente. Então, assim, tem que ficar muito esperto. Que ótima contribuição que você trouxe. Espero que todos tenham entendido. Óleos vegetais hidrogenados. E um que as pessoas consomem bastante. Você falou do bolo com manteiga, né? Mas tem gente que faz bolo com margarina. Então, a margarina também. A famosa discussão da margarina e da manteiga. Qual que é a sua visão sobre isso, doutora? Margarina ou manteiga? Você é do time manteiga ou time margarina? Para mim, a margarina é um óleo vegetal hidrogenado também, é péssimo para a saúde, não entra na minha casa. Margarina de jeito nenhum. Manteiga, sim, eu aceito.
Estou tentando lutar também contra o leite e tal, mas é muito melhor, assim, muito melhor que margarina. Margarina nem pensar. Essa é a minha visão. É até estranho que existe essa discussão na internet, que a gente vê muito nutricionista, muito nutrólogo, as pessoas falando, por conta daquele estudo que todo mundo cita sobre gordura saturada. Ah, a gordura saturada causa aterosclerose. Mas aquele estudo, depois a gente pode até entrar um pouquinho mais técnico, né? Mas o porquê aquele estudo ser uma falha. Mas é só uma questão lógica. Se a gente voltar para uma lógica ancestral, um alimento de um ingrediente que uma pessoa com um braço forte consegue fazer batendo, certo? Um ingrediente e um braço forte, você consegue bater e fazer uma manteiga, versus um alimento que precisa de uns 15 processos químicos, justamente aquele óleo vegetal de canola, porque a margarina é de origem vegetal hoje em dia, né? É só você pensar, um alimento que não existe há nem há 100 anos e precisa de 15 processos químicos, solvente químico e uma pancada de coisa que não existia há 100 anos versus uma coisa milenar que as pessoas conseguem bater com um braço só. Não é para ser dúvida para ninguém isso, eu acho, sabe? Na minha opinião, existe um estudo científico muito mais famoso e incontestável, que é a evolução humana. Só você pega os 100 anos para cá, 2.000 anos para cá. O que se comia antes de 100 anos? Isso talvez seja uma ideia muito boa para uma dieta, né? A dieta do antes dos 100 anos. Tudo que existia antes de 100 anos, manda para dentro, sem medo. Se de 100 anos para trás não existia, não entra em casa. Toma uma etiqueta nessa dieta. Gostei, dieta dos 100 anos, até porque também, me fala aí, você como antropólogo, eu sou muito ruim de data, né? Mas a Revolução Industrial, aí começaram também a ter vários produtos químicos também que não existiam antes, né, na natureza, e aí eles começaram a usar esses produtos químicos que estão misturados no nosso alimento, né, também. Para aumentar, acho que eu até entendo. A gente não pode também ser ingênuo ou muito radical e dizer que, por exemplo, o refinamento do milho não é importante. É óbvio que é importante, a agricultura é importante, porque senão a gente não teria comida para todo mundo, certo? O que não pode é ser empurrado como um alimento saudável, né? Por exemplo, que o milho transgênico é um alimento saudável. Ou que alimentos que ficam... Um pão que fica 2 meses na prateleira, 6 meses numa prateleira, é um alimento que vai te fazer bem. Por que ele fica 6 meses na prateleira? Me fala. Porque não faz sentido algum, natural. E antigamente a gente utilizava sal. A geladeira foi inventada 130 anos atrás. Como que as pessoas mantinham alimentos guardados? Na gordura e no sal, certo? Era na gordura e no sal. E o pessoal morria de ataque cardíaco com 40 anos comendo gordura e sal. E hoje, o que falam mal? Gordura e sal. Então assim... Tem que ver também como é que era o sal antes, né? Era um sal que não era refinado também, né? Era um sal integral. O cloreto de sódio tradicional, né? Era um sal integral. Mas a gente tem disponível hoje sal integral. Acho que todo mundo deveria consumir sal integral, né? Mas a questão do sódio também é interessante, porque mesmo o sódio, mesmo um alimento pobre como um sal comum de supermercado, não é pra gente reter esse sódio inteiro e ter hipertensão. A gente só retém sódio porque a gente tem insulina alta. E isso é fisiologicamente fato já. A gente sabe que a insulina cronicamente alta, por conta de todo aquele papo que a gente teve da diabetes, do excesso de carboidrato, você perde a sua capacidade de soltar o excesso de sódio que você tem no corpo. Você retém. E esse excesso de sódio vai acumulando, causando mais inflamação, causando, eventualmente, a hipertensão. Então, assim, se a sua insulina estivesse normal e você comesse corretamente, o sal, cloreto de sódio, o puro sódio do supermercado não ia te fazer tanto mal assim. Claro que não é um alimento bom. Perfeito. Mas você vê como as coisas desreguladas no corpo vão... Efeito cascata negativo, né? Não é legal que as pessoas não veem essa relação, né? A relação da hipertensão está mais relacionada com o excesso de açúcar do que de sal. Muito legal o que você falou também. Gente, eu estou aprendendo muito e a gente está também levando muito conhecimento maravilhoso para as pessoas, Rodolfo. Eu estou achando muito legal nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a longevidade. Qual que é a tua visão sobre a longevidade? Que o nosso canal é sobre longevidade saudável. Dá uma pincelada aí. É um tópico interessante, né? Porque assim, recentemente, eu sigo bastante produtor de conteúdo em relação à longevidade, a biohacks, e assim, eu vejo que
Às vezes as coisas são um pouquinho contrárias à longevidade quando se trata de um excesso de preocupação das coisas. Obviamente, eu falo muito sobre toxinas ambientais, por exemplo, microplásticos, coisas que atrapalham, coisas que a gente, você entrar na internet e fala, não coma isso, não utilize pote de plástico, cuidado com luz azul, cuidado com não sei o quê. Ao final das contas, se a gente pensar em tudo que a gente consegue fazer para evitar com que seu corpo não lide com toxinas e você viva mais, essa neura é anti-longevidade. Entendeu? Óbvio que existem coisas importantíssimas que precisam, principalmente se ficar se expondo ao plástico, esquentando comida no micro-ondas no plástico o dia inteiro, todos os dias, e obviamente você vai ter um grande problema, certo? Mas se você comer de uma forma integral, e quando eu falo integral, não estou falando de bolachinha integral, a gente está falando de alimentos de um ingrediente só. Se você se exercitar, se mexer, der a capacidade do seu corpo de suar e soltar as toxinas inevitáveis do mundo moderno, que a gente não consegue viver numa bolha, você vai estar exposto a isso. Para mim, os pilares da longevidade é o movimento, o exercício físico, a alimentação ancestral, a calma, filosofia, ansiedade e o movimento. É isso. Mas é muito difícil a gente falar hoje assim, né? Porque o povo é mais longevo hoje em dia. Se a gente vê a expectativa de vida, estamos todos mais longevos. A gente vive mais tempo. Só que a qualidade de vida, o brasileiro vive até os 84 em média. Só que nos 64 já tá todo mundo sem andar. Ou perdeu um pé, ou não consegue, já perdeu toda a capacidade móvel da pessoa, precisa de um coquetel de remédios. Então a gente precisa entender o que é a expectativa de vida, a longevidade, ou o que é a longevidade em si que você cita aqui no seu programa e você fala. A longevidade tem muito mais a ver com qualidade de vida, mobilidade e vitalidade do que viver mais em si, né? Sim, perfeito, perfeito. Você como antropólogo, você tem essa visão, né, do ser humano mesmo, de todas as etapas, em todas as fases. Você falou no começo sobre uma comunidade africana, eu fiquei curiosa. O Hasda, Isso. eles são hoje, se eu não me engano, tá na Etiópia, ou no Sumatra, eu não sei exatamente, não lembro exatamente onde eles estão. Mas é uma das pouquíssimas, se não a única comunidade de caçadores-coletores do mundo moderno hoje, que ainda estão em atividade da mesma maneira que eles estavam em atividade em época do caçador-coletor humano. Essa comunidade que a gente não tem contato, né? Acho que eu já vi um documentário sobre... Você, hoje, assim, por conta deles terem criado esse status assim, as pessoas terem descoberto os Hads tem muito antropólogo, tem muita pesquisa de campo, então você consegue marcar para ir visitá-los, para ir estudá-los, fazer pesquisa antropológica de campo lá e viver um dia, observar, fazer. Você não pode, às vezes você pode até interagir e tudo, não tem problema, mas eles são o mais próximo que a gente conseguiria ver de como o ser humano ancestral vivia, certo? E o que eles fazem? A dieta deles é interessantíssima porque, sabendo a dieta que eles consomem, a gente consegue imaginar mais ou menos o que o ser humano ancestral consumia. Assim, em tempos de escassez, em que eles não acham animais para caçar, assim, a dieta é basicamente animal. E quando eles não acham isso, existem as frutas, existe mel. Quando elas não estão em estação, eles caçam, eles cavam e procuram tubérculos, batata, tubérculos no chão. Então essa é basicamente a prioridade deles, assim, é o animal, seguido de fruta e mel, seguido de tubérculos. Então, há níveis de escassez, entendeu? Obviamente que existem flutuações anuais, dependendo da estação que eles estão, dependendo da questão de disponibilidade que está lá, mas a ideia, o pilar de prioridade para eles é esse. E sempre quando eles... E tem toda a questão espiritual quando eles fazem a caça com o animal, nada é em vão. Eles não pegam um animal e só comem a carne de músculo dele, não. Eles separam os órgãos pro líder da aldeia, porque os órgãos, de acordo com os Hasda, é a parte mais nutritiva e eles estão certos. Não precisaram de estudo científico para nada para descobrir isso, certo? Hoje a gente precisa de 10 estudos clínicos para alguém falar, olha, o fígado realmente é muito nutritivo. Não, para eles... Não tem essa. Sempre foi nutritivo e eles não tiveram acesso a laboratório nenhum para descobrir.
E eles não jogam nada fora. Utiliza-se a pele, utiliza-se o osso, utiliza-se as cartilagens, utiliza-se tudo do animal, respeita-se o animal e a caça. E eles não têm agricultura. Caça e coleta, caça e coleta. Então é interessante a gente ver esse modelo que existiu por grande parte do ser humano na Terra, né? A agricultura é uma coisa muito recente. E para quem, assim, isso é um sonho de qualquer antropólogo poder ter o acesso e ir lá e observar. Vamos ver, talvez um dia eu vá lá conhecer e fazer conteúdo sobre essa tribo. Ah, muito legal. Quero assistir. E é super interessante o que você falou, porque realmente, quando a gente estuda a dieta cetogênica, um dos conceitos é esse, né? Que é a dieta que a gente tinha na nossa ancestralidade, para a qual o nosso DNA está preparado, né? Que não houve essa modificação do DNA até hoje, então ele está super preparado para esse tipo de alimentação, que era o nosso alimento original. E você tem aí essa prova dessa comunidade aí que está vivendo realmente esse tipo de alimentação, né? Que é preferir as vísceras mesmo, né? E tudo com tanquinho, viu? Tudo com tanquinho. Você vai ver a foto do pessoal lá, é tudo trincado, forte, Cheio de ágil. energia. Os marcadores já fizeram. Tem um monte de exame, tem estudos com exames laboratoriais desse povo, assim, maravilhoso, com exceção que todos eles têm um LDL alto. Sim. Agora você me diz, esse LDL alto significa o quê? O que a medicina moderna diz do LDL alto, que é um problema, ou de que você tem uma saúde plena? Isso que é outra discussão. Hoje em dia tem vários estudos mostrando que LDL também não é uma parte ruim. Não, existem pouquíssimas, não lembro direito, mas a gente tem em torno de 12 LDLs, sendo que só 2 são marcadores ruins, os outros são benéficos. Tanto é que as gorduras são o nosso substrato para a formação de hormônios. Pois Então, é. é importante que a gente tenha gordura. Então, quem é adepto da dieta cetogênica realmente sabe que dá para se alimentar dessa forma. Tem hospitais que preconizam a dieta cetogênica como a principal, né? Dependendo do estilo Muito de poucos vida da ainda, né? pessoa. Mas acho que as coisas estão mudando um pouquinho. Eu sinceramente, eu vou falar a minha experiência. Eu acredito na dieta cetogênica como um fator para tirar a pessoa que está na obesidade e sobrepeso, para que ela volte a ter uma alimentação mais saudável. Eu adoro dieta mediterrânea, adoro veganismo, adoro, sabe assim, cada dieta tem os seus benefícios, o seu conceito. E a dieta cetogênica tem a sua função também. Tem pessoas que eu conheço que vivem só em dieta cetogênica, estão muito bem. Entendeu? Então é algo que realmente é bom as pessoas saberem e é bom cada um se adaptar realmente, mas o mais importante é você manter seu peso, manter sua capacidade de acuidade visual, auditiva, intelectual, mobilidade, e você está sempre se alimentando com alimentos naturais. A tendência é essa, alimentos naturais. Tirar o que é artificial, o que é manipulado, o que foi modificado de alguma forma. Né? Isso já resolve 90% dos problemas. Já. E a calma que você falou, achei fantástico, porque essa é a minha luta agora, de procurar calma. Eu estou procurando, quando eu viajo para esses lugares, realmente essa conexão com a natureza dá uma desacelerada e é muito importante. Estou tentando troca a chavinha um pouquinho, mais. né? Realmente, o mundo que a gente vive, né? Eu moro em São Paulo, imagina, e tenho 1000 coisas, e eu sou uma pessoa que sou muito ativa, eu gosto de fazer 1000 coisas. Estou fazendo aqui um canal que está um pouco fora da minha profissão, mas eu sinto que é uma missão que eu tenho, assim como você, eu tenho certeza que é uma missão sua ajudar as pessoas, é uma forma que a gente encontrou, né, por esse meio fantástico que é a internet, a gente tem conexão direta com as pessoas, e eu admiro muito o seu trabalho, viu? Estou muito Admiro feliz. o seu também. E que bom que a gente vive numa época que esse tipo de discussão é aceitável, a gente consegue distribuir esse tipo de conteúdo. Por mais que as pessoas concordem, discordem, mas o importante é que esse tipo de informação está disponível, né? E para quem quer encontrar, para quem está numa jornada de descobrimento, ela vai achar. Essa pessoa vai encontrar conteúdo assim e tomara que ajude. Porque eu passei por isso daí e é complicado a gente não ter acesso a algo, por exemplo, um endocrinologista que nunca falou sobre uma dieta cetogênica para mim. Eu vivia com a minha glicemia lá nos 400, 300, comendo a bolachinha Nesfit que a gente tinha falado e piorando minha situação, sendo que eu poderia ter pelo menos
sido informado que existe alternativas que são bem diferentes do mainstream, são bem diferentes do que se fala por aí no consenso médico, mas que é meu direito conhecer, certo? É o meu corpo e eu posso tentar usufruir desses tipos de estratégia e ver se funciona pra mim. Não funciona pra mim, parte pra próxima. O problema é ficar insistindo no erro só porque o erro é é um normal, certo? A bolachinha Nesfit é o normal de dieta. Enfim. E você falou tudo, né? É muito lógica, né? É muito lógica. Você tem que entender o que causou o problema para poder solucionar, não ficar remediando, né? Muito legal. Puxa, Rodolfo, eu tenho muita coisa para perguntar para você, estou muito curiosa e eu quero te convidar já para a gente fazer um outro episódio em outra época, que agora está terminando o nosso tempo. E eu tô assim querendo falar muito sobre tudo que você falou aí. Tem muita coisa que eu sei que você tem muito conteúdo muito interessante. Quem Vê quiser se a te gente faz seguir. pessoalmente também na próxima vez, né? Sim, sim, vamos, a gente está perto. A gente está perto. A gente vai se encontrar sim. Quem quiser te seguir, por onde que te encontra, fala aqui já para a gente poder. Todas as minhas redes sociais estão como Ceto, C-E-T-O, saudável. Ceto Saudável é o nome do movimento, é o nome da empresa, é o nome do que a gente tá criando e tentando agregar outros profissionais do meio. Mas eu sou Rodolfo Gebim, né? Mas se você procurar Rodolfo Gebim ou Ceto Saudável, você vai me achar lá. Tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, todas as redes sociais. Legal, Rodolfo. No final do episódio, a gente sempre procura definir uma palavra para significar qual que é o conhecimento geral que a gente teve nesse episódio. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que você falasse uma palavrinha aqui para definir o nosso episódio de hoje. O Uma segredo da palavra. longevidade. A gente falou de tanta coisa. Falamos. É difícil, mas... É difícil porque uma palavra pode ter tantas camadas, né? A gente não sabe até que ponto a gente vai tirar essas camadas. Fala uma palavra Mas e fala as camadas que você designa para ela. eu acho, vamos lá. Talvez equilíbrio. Talvez equilíbrio seja a palavra. A gente Assim, já tem equilíbrio. essa palavra, mas pode falar a tua visão do equilíbrio, porque aí vai ser uma Posso união do que a trocar? gente já tem. Vou trocar. Vou Vai trocar de palavra. Alguém já falou raízes? Não, ninguém. Ótimo. Então a palavra vai ser raízes. Porque não as raízes dos tubérculos em si, apesar dos ratos consumir as raízes. Mas eu acho que no mundo moderno, a gente tem que desfrutar sim de tecnologia moderna. Se você não tiver acesso ao sol num dia, você mora num lugar com muito pouco sol, ou se você trabalha muito dentro de casa e não consegue dar uma caminhada, se expor ao sol por 20, 30 minutos por dia, a gente tem equipamentos, por exemplo, luz vermelha, como aquele painel dali, luz vermelha e infravermelha, que é super benéfico para a saúde. Isso é uma tecnologia totalmente moderna, totalmente tecnológica, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que isso daqui está imitando algo de graça, algo que sempre existiu e a gente sempre teve contato, que foi a luz solar, o espectro da luz solar. A gente não pode esquecer que colocar o pé no chão não é um esotérico, a gente puxa energia do chão, e isso é científico. A gente diminui a inflamação, a gente tem uma troca de íons positivos e negativos. A gente sabe que consumir um alimento inteiro, passando pelo seu processo de digestão todo, do seu corpo, quebrando a forma inteira dele, dá tempo para você produzir insulina, dá tempo para todas essas coisas que a gente sabe da ciência moderna, que a gente sabe o que é insulina hoje, a gente sabe o que é o hormônio hoje, mas os nossos ancestrais não sabiam e a coisa funcionava bem. Então, assim, é uma dança entre acessos que a gente tem hoje, facilidades que a gente tem hoje, justamente está tendo uma conversa aqui com o celular na minha frente e você em 150 quilômetros de distância de mim, com raízes que talvez a gente tenha esquecido ao longo do percurso. Lembra que os Hadza, eles guardam o fígado para o líder da aldeia, porque o fígado é o que tem mais concentração de nutrientes? Eles não precisavam de 50 estudos científicos para falarem para ele que o fígado é um alimento densamente nutritivo. Eles estavam lá e intuitivamente esses caras entregavam o fígado para o dono da aldeia. Então acho que a raízes, quando eu falo raízes, nós somos enraizados no mundo moderno hoje. E a tecnologia tem tudo a dar ao nosso favor. Só que a gente não pode esquecer da ancestralidade, da antropologia de povos antigos, que é a razão da gente estar aqui hoje.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Rodolfo. Obrigado a você. Eu adorei nosso bate-papo e vamos marcar então, para um próximo a gente se encontrar pessoalmente. Com certeza, foi um super prazer, fico super honrado pelo convite, doutora. Obrigada. E aí, longevos, gostaram do episódio? Se vocês gostaram, compartilhem, curtam o episódio, ativem o sininho e estejam preparados para os novos episódios que a gente vai estar aqui sempre falando sobre o máximo que a gente puder agregar de segredos de longevidade. Até a próxima. Saudações, longevos!